Capítulo 9. Autocriação. Autômatos celulares. Quando Ilya Prigogine desenvolveu sua teoria das estruturas dissipativas, procurou os exemplos mais simples que podiam ser descritos matematicamente. Ele descobriu esses exemplos nos laços catalíticos das oscilações químicas, também conhecidas como relógios químicos. Estes não são sistemas vivos, mas os mesmos tipos de laços catalíticos são de importância central para o metabolismo de uma célula, o mais simples sistema vivo conhecido. Portanto, o modelo de Prigogine nos permite entender as características estruturais essenciais das células em termos de estruturas dissipativas. Humberto Maturana e Francisco Varela seguiram uma estratégia semelhante quando desenvolveram sua teoria da autopoiese, o padrão da auto-organização dos sistemas vivos. Eles se perguntaram qual é a incorporação mais simples de uma rede autopoiética que pode ser descrita matematicamente. Assim como Prigogine, eles descobriram que até mesmo a célula mais simples era por demais complexa para um modelo matemático. Por outro lado, também compreenderam que, uma vez que o padrão da autopoiese é a característica que define um sistema vivo, não há na natureza um sistema autopoiético mais simples do que uma célula. Portanto, em vez de procurar um sistema autopoiético natural, eles decidiram simular por meio de um programa de computador. Sua abordagem era análoga ao modelo do mundo das margaridas de James Lovelock, planejado vários anos depois. Porém, onde Lovelock procurou a simulação matemática mais simples de um planeta com biosfera que regulasse sua própria temperatura, Maturana e Varela procuraram pela simulação mais simples de uma rede de processos celulares que incorporasse um padrão autopoiético de organização. Isto significava que eles tinham de planejar um programa de computador que simulasse uma rede de processos, nos quais as funções de cada componente seria ajudar a produzir ou transformar outros componentes na rede. Como uma célula, essa rede autopoiética também teria de criar sua própria fronteira, a qual participaria dessa rede de processos e ao mesmo tempo definiria sua extensão. Para descobrir uma técnica matemática apropriada para essa tarefa, Francisco Varela examinou os modelos matemáticos de redes auto-organizadoras desenvolvidas em cibernética. As redes binárias, pioneiramente introduzidas por McCulloch e Pitts na década de 40, não ofereciam complexidade suficiente para simular uma rede autopoiética, mas subsequentes modelos de rede, conhecidos como autômatos celulares, mostraram-se finalmente capazes de oferecer as técnicas ideais. O autômato celular é uma grande grade retangular de quadrados regulares ou células semelhantes a um tabuleiro de xadrez. Cada célula pode assumir vários valores diferentes, e há um número definido de células vizinhas que podem influenciá-la. O padrão ou estado de toda grade muda em passos discretos de acordo com o conjunto de regras de transição, que se aplicam simultaneamente a cada uma das células. Supõe-se usualmente que os autômatos celulares sejam completamente deterministas, mas elementos aleatórios podem ser facilmente introduzidos nas regras, como veremos. Esses modelos matemáticos são denominados autômatos porque foram originalmente inventados por John von Neumann para construir máquinas autoduplicadoras, embora essas máquinas nunca tenham sido construídas. Von Neumann mostrou de uma maneira abstrata e elegante que isso em princípio podia ser feito. Desde essa época, autômatos celulares têm sido amplamente utilizados tanto para modelar sistemas naturais como para inventar grande número de jogos matemáticos. Talvez o exemplo mais conhecido seja o jogo Life, no qual cada célula pode ter um entre dois valores, digamos preto e branco,
e a sequência de estados é determinada por três regras simples, denominadas nascimento, morte e sobrevivência. O jogo pode produzir uma surpreendente variedade de padrões. Alguns deles se movem, outros permanecem estáveis, outros ainda oscilam ou se comportam de maneira mais complexa. Embora os autômatos celulares fossem utilizados por matemáticos profissionais e amadores para inventar numerosos jogos, também foram extensamente estudados como ferramentas matemáticas para modelos científicos, devido à sua estrutura de rede e sua capacidade de acomodar grande número de variáveis discretas. Essas formas matemáticas diferenciais para modelagem de sistemas complexos. Num certo sentido, as duas abordagens, equações diferenciais e autômatos celulares, podem ser vistas como diferentes arcabouços matemáticos correspondentes às duas dimensões conceituais distintas, estrutura e padrão da teoria dos sistemas vivos, simulando redes autopoéticas. No início da década de 70, Francisco Varela compreendeu que as sequências passo a passo dos autômatos celulares, ideais para simulação por computador, proporcionavam-lhe uma poderosa ferramenta para simular redes autopoéticas. De fato, em 1974, Varela conseguiu com sucesso construir a simulação apropriada por computador, juntamente com Maturana e o cientista especializado em computadores Ricardo Uribe. O autômato celular que criaram consiste numa grade na qual um catalisador e dois tipos de elementos se movem aleatoriamente e interagem uns com os outros de maneira tal que novos elementos de ambos os tipos podem ser produzidos. Outros podem desaparecer e certos elementos podem se ligar uns com os outros formando cadeias. Nas saídas impressas da grade, o catalisador é marcado por uma estrela. O primeiro tipo de elemento que está presente em grande número é chamado de elemento de substrato e é marcado por um círculo. O segundo tipo é denominado elo e é marcado por um círculo dentro de um quadrado. Há três tipos diferentes de interações e transformações. Dois elementos de substrato podem coalescer em presença de um catalisador e produzir um elo. Vários elos podem se ligar, isso é, podem prender-se uns aos outros para formar uma cadeia. E qualquer elo, esteja ele livre ou ligado numa cadeia, pode desintegrar-se novamente em dois elementos de substrato. Eventualmente, uma cadeia também pode se fechar sobre si mesma. As três interações são definidas simbolicamente como se segue: 1. Produção. 2. Ligação. 3. Desintegração. As prescrições matemáticas exatas, denominadas algoritmos, para quando e como esses processos ocorrem, são muito elaboradas. Consistem em numerosas regras para os movimentos dos vários elementos e para suas interações mútuas. Por exemplo, as regras para os movimentos incluem as seguintes: os elementos de substrato têm permissão para se mover apenas para espaços desocupados, buracos, na grade, ao passo que o catalisador e os elos podem se deslocar elementos de substrato empurrando-os para buracos adjacentes. De maneira semelhante, o catalisador pode deslocar um elo livre. O catalisador e os elos também podem trocar de lugar com um elemento de substrato, e desse modo podem passar livremente através do substrato. Elementos de substrato, mas não o catalisador nem os elos livres, podem passar através de uma cadeia para ocupar um buraco através dela. Isso simula as membranas semipermeáveis das células. Elos ligados numa cadeia não podem se mover de nenhuma maneira. No âmbito dessas regras, o movimento real dos elementos e muitos detalhes de suas interações mútuas, produção, ligação e desintegração, são escolhidos aleatoriamente. Quando a simulação é rodada no computador, é gerada uma rede de interações que envolve muitas escolhas aleatórias e, desse modo, pode gerar muitas sequências diferentes.
Os autores foram capazes de mostrar que algumas dessas sequências geravam padrões autopoéticos estáveis. Um exemplo dessa sequência, tirado do seu artigo e mostrado em 7 estágios, é reproduzido na figura 9.1. No estado inicial, estágio 1, um espaço na grade é ocupado pelo catalisador e todos os outros pelos elementos de substrato. No estágio 2, vários elos foram produzidos e, consequentemente, agora há vários buracos na grade. No estágio 3, mais elos foram produzidos e alguns deles se ligaram. A produção de elos, bem como a formação de ligações, aumenta à medida que a simulação prossegue ao longo dos estágios. De 4 a 6 e no estágio 7, vemos que a cadeia de elos ligados fechou-se sobre si mesma, envolvendo o catalisador, 3 elos e 2 elementos de substrato. Desse modo, a cadeia formou um envoltório que é penetrável pelos elementos de substrato, mas não pelo catalisador. Sempre que ocorrer essa situação, a cadeia fechada pode se estabilizar e se tornar a fronteira de uma rede autopoética. De fato, isso aconteceu nessa sequência em particular. Estágios subsequentes do programa rodado mostraram que, ocasionalmente, alguns elos na fronteira se desintegravam, mas eram eventualmente substituídos por novos elos produzidos dentro do envoltório na presença do catalisador. Com o passar do tempo, a cadeia continuava a formar um envoltório para o catalisador, enquanto seus elos continuavam se desintegrando e sendo substituídos. Dessa maneira, a cadeia, semelhante a uma membrana, tornava-se a fronteira de uma rede de transformações, enquanto que ao mesmo tempo participava dessa rede de processos. Em outras palavras, estava simulada uma rede autopoética. O fato de uma sequência dessa simulação gerar ou não um padrão autopoético era algo que dependia de maneira crucial da probabilidade de desintegração. Isso é, do quão a miúde os elos se desintegravam. Uma vez que o delicado equilíbrio entre desintegração e conserto baseava-se no movimento aleatório dos elementos de substrato através da membrana, na produção aleatória de novos elos e no movimento aleatório desses novos elos para o local do conserto, a membrana só permaneceria estável se fosse provável que todos esses processos se completassem antes que ocorresse uma desintegração posterior. Os autores mostraram que, com probabilidades de desintegração muito pequenas, padrões autopoéticos viáveis podem realmente ser obtidos. Redes binárias. O autômato celular projetado por Varela e seus colaboradores foi um dos primeiros exemplos de como as redes auto-organizadoras dos sistemas vivos podem ser simuladas. Nos últimos 20 anos, muitas outras simulações foram estudadas e tem-se demonstrado que esses modelos matemáticos podem gerar espontaneamente padrões complexos e altamente ordenados, exibindo alguns importantes princípios da ordem encontrada em sistemas vivos. Esses estudos foram intensificados quando se reconheceu que as técnicas recém-desenvolvidas da teoria dos sistemas dinâmicos, atratores, retratos de fase, diagramas de bifurcação e assim por diante, podem ser utilizadas como ferramentas efetivas para se analisar os modelos de redes matemáticas. Equipados com essas novas técnicas, os cientistas estudaram novamente as redes binárias desenvolvidas na década de 40 e descobriram que, mesmo não sendo redes autopoéticas, sua análise levava a surpreendentes introvisões a respeito dos padrões de rede dos sistemas vivos. Grande parte desse trabalho foi realizado pelo biólogo evolucionista Stuart Kauffman e seus colaboradores no Santa Fe Institute, no Novo México. Uma vez que o estudo de sistemas complexos com a ajuda de atratores e registros de fase está em grande medida associado com o desenvolvimento da teoria do caos, foi natural que Kauffman e seus colaboradores indagassem: qual o papel do caos nos sistemas vivos? Ainda estamos longe de uma resposta completa a essa pergunta, mas o trabalho de Kauffman resultou em algumas ideias muito instigantes.
Para entender essas ideias, precisamos examinar mais de perto as redes binárias. Uma rede binária consiste em nodos aos quais se atribuem dois valores distintos, convencionalmente rotulados de ligado e desligado. Portanto, ela é mais restritiva que os autômatos celulares, cujas células podem assumir mais de dois valores. Por outro lado, os nodos de uma rede binária não precisam ser arranjados numa rede regular, mas podem ser interligados de maneiras mais complexas. Redes binárias são também denominadas redes booleanas, em homenagem ao matemático inglês George Boole, que utilizou operações binárias do tipo sim e não em meados do século XIX para desenvolver uma lógica simbólica conhecida como álgebra booleana. A figura 9.2 mostra uma rede binária ou booleana simples com 6 nodos, cada um deles ligados a 3 nodos vizinhos, sendo que 2 nodos têm o valor ligado, desenhado em preto, e 4 o valor desligado, desenhado em branco. Como no caso do autômato celular, o padrão dos nodos ligado e desligado numa rede binária muda em passos discretos. Os nodos estão acoplados uns com os outros de maneira tal que o valor de cada nodo é determinado pelos valores anteriores dos nodos vizinhos, de acordo com alguma regra de comutação. Por exemplo, para a rede representada na figura 9.2, podemos escolher a seguinte regra de comutação: um nodo será ligado no passo seguinte se pelo menos 2 de seus vizinhos forem ligados nesse passo, e será desligado em todos os outros casos. Figura 9.3, 3 sequências de estrados em rede binária. A figura mostra 3 sequências geradas por essa regra. Vemos que a sequência A atinge um padrão estável com todos os nodos ligados. Depois de 2 passos, a sequência B dá um passo e então oscila entre 2 padrões complementares, enquanto o padrão C é estável desde o início, reproduzindo-se em cada passo. Para analisar matematicamente sequências como essas, cada padrão ou estado da rede é definido por 6 variáveis binárias: ligado, desligado. Em cada passo, o sistema passa de um estado definido para um estado sucessor específico completamente determinado por uma regra de comutação. Como em sistemas descritos por equações diferenciais, cada estado pode ser representado como um ponto num espaço de fase de 6 dimensões. Como a rede muda passo a passo de um estado para o seguinte, a sucessão de estados descreve uma trajetória nesse espaço de fase. A concepção de atratores é utilizada para classificar as trajetórias de diferentes sequências. Desse modo, no nosso exemplo, a sequência A, que se move para um estado estável, está associada com um atrator pontiforme, ao passo que a sequência oscilante B corresponde a um atrator periódico. Kaufman e seus colaboradores utilizaram essas redes binárias para modelar sistemas imensamente complexos, redes químicas e biológicas contendo milhares de variáveis acopladas que nunca poderiam ser descritas por equações diferenciais. Como em nosso exemplo simples, a sucessão de estados nesses sistemas complexos está associada com uma trajetória no espaço de fase. Uma vez que o número de estados possíveis em qualquer rede binária é finito, mesmo que possa ser extremamente alto, o sistema deve finalmente retornar a um estado que já encontrou. Quando isso acontecer, o sistema prosseguirá até o mesmo estado sucessor, pois seu comportamento é completamente determinado. Consequentemente, ele passará repetidas vezes pelo mesmo ciclo de estado. Esses ciclos de estado são os atratores periódicos ou cíclicos da rede binária. Qualquer rede binária deve ter pelo menos um atrator periódico, mas pode ter mais de um. Deixado a si mesmo, o sistema finalmente se estabilizará num desses atratores e aí permanecerá. Os atratores periódicos, cada um deles embutido em sua própria bacia de atração, constituem as mais importantes características das redes binárias. Extensas pesquisas têm mostrado que uma ampla variedade de sistemas vivos, inclusive redes genéticas,
sistemas imunológicos, redes neurais, sistemas de órgãos e ecossistemas podem ser representados por redes binárias que exibem vários atratores alternativos. Os diferentes ciclos de estados numa rede binária podem variar muito em extensão. Em algumas redes, eles podem ser imensamente longos, aumentando exponencialmente à medida que o número de nodos aumenta. Kaufman definiu os atratores desses ciclos imensamente longos que envolveram bilhões e bilhões de diferentes estados como caóticos, uma vez que sua extensão para todos os propósitos práticos é infinita. A análise detalhada de grandes redes binárias, de acordo com seus atratores, confirmou o que hoje os ciberneticistas já tinham descoberto na década de 40. Embora algumas redes sejam caóticas, envolvendo sequências aparentemente aleatórias e atratores infinitamente longos, outras geram pequenos atratores correspondentes a padrões de ordem elevada. Desse modo, o estudo de redes binárias também fornece outra perspectiva a respeito do fenômeno da auto-organização. Redes coordenando as atividades mútuas de milhares de elementos podem exibir dinâmicas altamente ordenadas. Na margem do caos. Para investigar a relação exata entre ordem e caos nesses modelos, Kaufman examinou muitas redes binárias complexas e várias regras de comutação, inclusive redes nas quais o número de entradas ou ligações é diferente para diferentes nodos. Ele constatou que o número de entradas e o comportamento dessas teias complexas pode ser resumido em termos de dois parâmetros: n, o número de nodos de rede, k, o número médio de entradas para cada nodo. Para valores de k acima de 2, isso é, redes multiplamente interconexas, o comportamento é caótico, mas à medida que k se torna menor, aproximando-se de 2, a ordem se cristaliza. Alternativamente, a ordem também pode emergir em vários maiores de k, se faz com que as regras de comutação fiquem tendenciosas. Por exemplo, se há mais possibilidades para ligado que desligado. Estudos detalhados sobre transição de caos para a ordem têm mostrado que as redes binárias vão se desenvolvendo num núcleo congelado de elementos à medida que o valor de K se aproxima de 2. São nodos que permanecem na mesma configuração, seja ligado ou desligado, à medida que o sistema passa pelo ciclo de estados. À medida que K se aproxima ainda mais de 2, o núcleo congelado cria paredes de constância que crescem cruzando totalmente o sistema, de lado a lado e dividindo rede em ilhas separadas de elementos mutáveis. Essas ilhas são funcionalmente isoladas. Mudanças no comportamento de uma ilha não conseguem atravessar o núcleo congelado em direção a outras ilhas. Se K diminui ainda mais, as ilhas também se congelam. O atrator periódico converte-se num atrator pontiforme e toda a rede atinge um padrão estável congelado. Desse modo, redes binárias complexas exibem três amplos regimes de comportamento: um regime ordenado com comportamento congelado, um regime caótico com componentes congelados e uma região fronteiriça entre ordem e caos, onde componentes congelados apenas começam a se liquefazer. A hipótese central de Kaufman é a de que o sistema vivo existe nessa região limítrofe perto da margem do caos. Ele afirmou que, nas profundezas do regime ordenado, as ilhas de atividade seriam pequenas demais para que o comportamento complexo se propagasse através do sistema. Por outro lado, nas profundezas do regime caótico, o sistema seria demasiadamente sensível a pequenas perturbações para conseguir manter sua organização. Desse modo, na visão de Kaufman, a seleção natural pode favorecer e sustentar os sistemas vivos na margem do caos, pois esses sistemas podem ter maior capacidade para coordenar um comportamento complexo e flexível, maior capacidade para se adaptar e evoluir. Para testar sua hipótese,
Kaufmann aplicou seu modelo às redes genéticas de organismos vivos e foi capaz de deduzir com base nele várias previsões surpreendentes e muito precisas. As grandes realizações da biologia molecular, com frequência descritas como quebra do código genético, nos têm feito pensar nos cordões dos genes no ADN como alguma espécie de computador bioquímico rodando um programa genético. No entanto, recentes pesquisas têm mostrado cada vez mais que essa maneira de pensar é totalmente errônea. De fato, é tão inadequada quanto o é a metáfora do cérebro como um computador que processa informações. O conjunto completo de genes de um organismo, assim como o chamado genoma, forma uma imensa rede interconectada, rica em laços de realimentação, na qual os genes, direta ou indiretamente, regulam as atividades uns dos outros. Nas palavras de Francisco Varela, o genoma não é um arranjo linear de genes independentes, manifestando-se como características, mas uma rede altamente entrelaçada de múltiplos efeitos recíprocos, mediados por repressores e desrepressores, exons e introns, genes saltadores e até mesmo proteínas estruturais. Quando Stuart Kaufmann começou a estudar essa complexa teia genética, notou que cada gene na rede está diretamente regulado por apenas alguns outros genes. Além disso, sabe-se desde a década de 60 que a atividade dos genes, assim como a dos neurônios, pode ser modelada em termos de valores binários, ligado-desligado. Portanto, raciocinou Kaufmann, redes binárias deveriam ser modelos apropriados para genomas. De fato, isto se comprovou verdadeiro. Um genoma então é modelado por uma rede binária na margem do caos, isto é, uma rede com um núcleo congelado e ilhas separadas de nodos mutáveis. Ela terá um número relativamente pequeno de ciclos de estado, representados no estado de fase por atratores periódicos embutidos em bacias de atração separadas. Esse sistema pode experimentar dois tipos de perturbações. Uma perturbação mínima é uma sacudidela acidental temporária de um elemento binário para seu estado oposto. Constata-se que cada ciclo de estados de modelo é notavelmente estável sob essas perturbações mínimas. As mudanças desencadeadas pela perturbação permanecem confinadas em uma determinada ilha de atividade, e pouco depois a rede retorna tipicamente ao ciclo de estados original. Em outras palavras, o modelo exibe a propriedade da homeostase que é caracterizada de todos os outros sistemas vivos. O outro tipo de perturbação é uma mudança estrutural permanente na rede, por exemplo, uma mudança no padrão de conexões ou uma regra de comutação que corresponde a uma mutação no sistema genético. A maior parte dessas perturbações estruturais também altera apenas ligeiramente o comportamento da rede à margem do caos. No entanto, algumas podem empurrar sua trajetória até uma diferente bacia de atração, o que resulta num novo ciclo de estados e, portanto, num novo padrão de comportamento recorrente. Kaufmann vê isso como um modelo plausível para adaptações evolucionistas. Redes na fronteira entre ordem e caos podem ter a flexibilidade de se adaptar de maneira rápida e bem-sucedida graças à acumulação de variações úteis. Nesses sistemas equilibrados, as mutações, em sua maioria, têm pequenas consequências devido à natureza homeostática desses sistemas. No entanto, algumas mutações causam cascatas de maneira gradual a um meio ambiente em mudança, mas, se necessário, em situações ocasionais, podem mudar rapidamente. Outro conjunto de impressionantes características explicativas do modelo de Kaufmann refere-se ao fenômeno da diferenciação celular no desenvolvimento dos organismos vivos. Sabe-se bem que todos os tipos de células no organismo, não obstante suas formas e funções muito diferentes, contêm aproximadamente as mesmas instruções genéticas. Os biólogos do desenvolvimento concluíram desse fato que os tipos de células diferem uns dos outros porque contenham diferentes genes, mas porque os genes que são ativos neles diferem uns dos outros. Em outras palavras, a estrutura de uma rede genética é a mesma em todas as células,
mas os padrões de atividade genética são diferentes, e uma vez que diferentes padrões de atividade genética correspondem a diferentes ciclos de estados da rede binária, Kaufman sugere que os diferentes tipos de células podem corresponder a diferentes ciclos de estados e, consequentemente, a diferentes atratores. Esse modelo de atrator da diferenciação celular leva a diversas previsões interessantes. Cada célula do corpo humano contém cerca de 1000 genes. Numa rede binária dessas dimensões, as possibilidades de diferentes padrões de expressão genética são as astronômicas. No entanto, o número de atratores dessa rede à margem do caos é aproximadamente igual à raiz quadrada do número de seus elementos. Desse modo, uma rede de 1000 genes deveria expressar em cerca de 317 diferentes tipos de células. Esse número, derivado de características muito gerais do modelo de Kaufman, aproxima-se notavelmente dos 254 tipos diferentes de células identificados nos seres humanos. Kaufman também testou seu modelo de atrator com previsões sobre o número de tipos de células para várias outras espécies e descobriu que estas também parecem estar relacionadas com o número de genes. A figura 9.4 mostra seus resultados para várias espécies. Vê-se que o número de células e o número de atratores das redes binárias correspondentes crescem, mais ou menos paralelamente com o número de genes. Outras duas previsões do modelo de atrator de Kaufman referem-se à estabilidade dos tipos de células, uma vez que o núcleo congelado da rede binária é idêntico para todos os atratores. Todos os tipos de células em um organismo deveriam expressar, em sua maior parte, o mesmo conjunto de genes e deveriam diferir pelas expressões de apenas uma pequena porcentagem de genes. Realmente é isso que ocorre para todos os organismos vivos. O modelo do atrator também sugere que novos tipos de células são criados no processo de desenvolvimento, empurrando-se o sistema de uma bacia de atração para outra, uma vez que a bacia de atração tem apenas algumas bacias adjacentes. Qualquer tipo isolado de célula deveria se diferenciar, seguindo caminhos até seus poucos vizinhos imediatos, e a partir deles até alguns vizinhos adicionais e assim por diante, até que o conjunto completo de tipos de células tenha sido criado. Em outras palavras, a diferenciação celular deveria ocorrer ao longo de sucessivos caminhos que se ramificam. De fato, é um conhecimento comum entre os biólogos o fato de que, durante quase 600 milhões de anos, toda diferenciação celular em organismos multicelulares tem sido organizada segundo as diretrizes desse padrão. A vida em sua forma mínima. Além de desenvolverem simulações por computador de várias redes auto-organizadoras, tanto autopoéticas como não autopoéticas, biólogos e químicos também foram bem-sucedidos mais recentemente em sintetizar sistemas químicos autopoéticos em laboratório. Essas possibilidades foi sugerida em terreno teórico por Francisco Varela e por Pierluigi Luisi, em 1989, e foi posteriormente concretizada em dois tipos de experimentos por Luisi e seus colaboradores na Universidade Politécnica da Suíça, ETH, em Zurique. Esses novos desenvolvimentos conceituais e experimentais aguçaram acentuadamente a discussão a respeito do que constitui a vida em sua forma mínima. A autopoiese, como temos visto, é definida como um padrão de rede no qual a função de cada componente consiste em participar da produção ou da transformação de outros componentes. O biólogo e filósofo Gail Fleischhacker resumiu as propriedades de sua rede autopoética em termos de 3 critérios. O sistema deve ser autolimitado, autogerador e autoperpetuador. Ser autolimitado significa que a extensão do sistema é determinada por uma fronteira que é parte integral da rede. Ser autogerador significa que todos os componentes, inclusive os da fronteira, são produzidos por processos internos à rede. Ser autoperpetuador significa que os processos de produção continuam ao longo do tempo, de modo que os componentes são continuamente repostos pelos processos de transformação do sistema. Mesmo que a célula bacteriana seja o mais simples sistema
autopoético encontrado na natureza, os recentes experimentos realizados na ETH mostraram que estruturas químicas que satisfazem os critérios de organização autopoética podem ser produzidas em laboratório. A primeira dessas estruturas sugeridas por Luiz e por Varela em seu antigo laboratório. A primeira dessas estruturas é conhecida pelo químico como micélula, micelle. É basicamente uma gotícula de água circundada por uma fina camada de moléculas em forma de girino com cabeças que são atraídas pela água e caudas que são por ela repelidas. Em circunstâncias especiais, essas gotículas podem se hospedar em reações químicas que produzem certos componentes que se organizam no âmbito das próprias moléculas da fronteira, as quais constroem estrutura e fornecem condições para que ocorram reações. Desse modo, é criado um sistema autopoético químico simples, como na simulação por computador de Varela. As reações são envolvidas por uma fronteira construída e a partir dos próprios produtos de reações. Depois desse primeiro exemplo de química autopoética, os pesquisadores na ETH foram bem-sucedidos em criar outro tipo de estrutura química, que é ainda mais relevante para os processos celulares, pois, conforme se pensa, seus principais ingredientes, os assim chamados ácidos graxos, constituem o material para as paredes celulares primordiais. Os experimentos consistiam em produzir gotículas de água esféricas circundadas por conchas dessas substâncias graxas que têm estrutura semipermeável típica das membranas biológicas, mas sem os seus componentes de proteínas e geram laços catalíticos que resultam num sistema autopoético. Os pesquisadores que realizaram os experimentos especularam que esses tipos de sistemas podem ter sido as primeiras estruturas químicas autorreprodutoras fechadas antes da evolução da célula bacteriana. Por isso, se isso for verdade, significaria que agora os cientistas foram bem-sucedidos em recriar as primeiras formas mínimas de vida, organismos e sociedades. Até agora, a maior parte das pesquisas na teoria da autopoiese tem se relacionado com sistemas autopoéticos mínimos, células simples, simulações por computador e as recém-descobertas estruturas químicas autopoéticas. Muito menos trabalho tem sido dedicado ao estudo da autopoiese de organismos multicelulares, de ecossistemas e de sistemas sociais. As ideias correntes a respeito dos padrões de rede nesses sistemas vivos são, portanto, muito especulativas. Todos os sistemas vivos são redes de componentes menores, e a teia da vida como um todo é uma estrutura em muitas camadas de sistemas vivos aninhados de células autônomas, porém extremamente acopladas. Populações são redes de organismos autônomos pertencentes a uma única espécie, e ecossistemas são teias de organismos, tanto de uma só célula como multicelulares pertencentes a muitas espécies diferentes. O que é comum a todos esses sistemas vivos é que seus menores componentes vivos são sempre células, e, portanto, podemos fazer com confiança que todos os sistemas vivos, em última análise, são autopoéticos. No entanto, também é interessante indagar se os sistemas maiores formados por essas células autopoéticas, os organismos e as sociedades e os ecossistemas, são em si mesmos redes autopoéticas. Em seu livro The Tree of Knowledge, Maturana e Varela afirmam que o nosso conhecimento atual a respeito dos detalhes dos caminhos metabólicos em organismos e ecossistemas não é suficiente para dar uma clara resposta e, portanto, deixam a questão em aberto. O que podemos dizer é que sistemas multicelulares têm fechamento operacional em sua organização. Sua identidade é especificada por uma rede de processos dinâmicos cujos efeitos não abandonam a rede, mas, com relação à forma explícita dessa organização, não falaremos mais. Os autores, então, prosseguem assinalando que os três tipos de sistemas vivos multicelulares, organismos, ecossistemas e sociedades, diferem em grande medida nos graus de autonomia e seus componentes. Em organismos, os componentes celulares têm um grau mínimo de existência independente.
ao passo que os componentes das sociedades humanas, os seres humanos individuais, têm um grau máximo de autonomia, desfrutando de muitas dimensões de existência independente. Sociedades, animais e ecossistemas ocupam várias posições entre esses dois extremos. As sociedades humanas constituem um caso especial devido ao papel crucial da linguagem que Maturana identificou como o fenômeno crítico do desenvolvimento da consciência e da cultura humanas. Enquanto a coesão dos insetos sociais se baseia no intercâmbio de substâncias químicas entre os indivíduos, a unidade social das sociedades humanas baseia-se no intercâmbio de linguagem. Os componentes de um organismo existem para o funcionamento do organismo, mas os sistemas sociais humanos também existem para seus componentes, os seres humanos individuais. Desse modo, nas palavras de Maturana e Varela, o organismo restringe a criatividade individual de suas unidades componentes, visto que essas unidades existem para esse organismo. O sistema social humano amplifica a criatividade individual de seus componentes, pois esse sistema existe para esses componentes. Organismos e sociedades humanas são, portanto, tipos muito diferentes de sistemas vivos. Regimes políticos totalitários têm, com frequência, restringido gravemente a autonomia de seus membros e, ao fazê-lo, despersonalizou-os e desumanizou-os. Desse modo, as sociedades racistas funcionam muito mais como organismos, e não é uma coincidência o fato de as ditaduras muitas vezes gostarem de usar a metáfora da sociedade como um organismo vivo. A autopoiese no domínio social. A questão: os sistemas sociais humanos podem ou não podem ser descritos como autopoéticos? Tem sido discutida como respostas variando de acordo com o autor. O problema maior é que a autopoiese só foi definida com precisão para sistemas no espaço físico e simulações por meio de computador em espaços matemáticos. Devido ao mundo interior dos conceitos, das ideias e símbolos que surgem com o pensamento, a consciência e a linguagem humanos, os sistemas sociais humanos existem não somente no domínio físico, mas também no domínio social simbólico. Desse modo, uma família humana pode ser descrita num sistema biológico definido por certas relações de sangue, mas também pode ser descrita como um sistema conceitual definido por certos papéis de parentesco que podem ou não coincidir com quaisquer parentescos de sangue entre seus membros. Esses papéis dependem das convenções sociais e podem variar consideravelmente em diferentes períodos de tempo em diferentes culturas. Por exemplo, na cultura ocidental contemporânea, o papel do pai pode ser desempenhado pelo pai biológico, adotivo ou padrasto, um tio, irmão mais velho. Em outras palavras, esses papéis não são características objetivas do sistema familiar, mas construtos sociais flexíveis e constantemente renegociados. Embora o comportamento no domínio físico seja governado por causa e efeito, as chamadas leis da natureza, o comportamento no domínio social é governado por região, regras consideradas do sistema social e com frequência codificadas em lei. A diferença crucial é que as regras sociais podem ser quebradas, mas as leis naturais não o podem. Os seres humanos podem escolher se querem obedecer ou querem obedecer. Há uma regra social, as moléculas não podem escolher se devem ou não interagir. Dada a existência simultânea dos sistemas sociais em dois domínios, o físico e o social, terá sentido de qualquer modo aplicar a eles a concepção de autopoiese e, se tiver, em que domínio deveria sê-lo? Depois de deixar essa questão em aberto em seu livro, Maturana e Varela expressaram visões separadas e ligeiramente diferentes. Maturana não concebe os conceitos sociais humanos como autopoéticos, mas sim como o meio no qual os seres humanos realizam sua autopoiese biológica por intermédio do linguajamento, languaging. Varela sustenta que a concepção de uma rede de processos de produção que está no próprio âmago da definição da autopoiese pode não ser aplicável além do domínio físico, mas que uma concepção mais ampla de fechamento organizacional pode ser definida para
Sistemas sociais. Essa concepção mais ampla é semelhante à de autopoiese, mas tão específica de processos de produção. A autopoiese, na visão de Varela, pode ser vista como um caso especial de fechamento organizacional, manifesto no nível celular e em certos sistemas químicos. Outros autores têm afirmado que uma rede social autopoética pode ser definida se a descrição de sistemas sociais humanos permanecer inteiramente dentro do domínio social. Essa escola de pensamento foi introduzida na Alemanha pelo sociólogo Niklas Luhmann, que desenvolveu a concepção de autopoiese social de maneira consideravelmente detalhada. O ponto central de Luhmann consiste em identificar os processos sociais da rede autopoética como processos de comunicação. Os sistemas sociais usam a comunicação como seu modo particular de reprodução autopoética. Seus elementos são comunicações que são produzidas e reproduzidas por uma rede de comunicações e que não podem existir fora dessa rede. Por exemplo, um sistema familiar pode ser definido como uma rede de conversas que exibe circularidades inerentes. Os resultados de conversas dão origem a mais conversas, de modo que se formam laços de realimentação autoamplificadores. O fechamento da rede resulta num sistema compartilhado de crenças, explicações e valores, no contexto de significados continuamente sustentado por mais conversas. Os atos comunicativos da rede de conversas incluem a autoprodução dos papéis por cujo intermédio os vários membros da família são definidos e da fronteira do sistema da família. Uma vez que todos esses processos ocorrem no domínio social simbólico, a fronteira não pode ser uma fronteira física. É uma fronteira de expectativas, de confidências, lealdade e assim por diante, tanto pelos papéis familiares como as fronteiras tão continuamente mantidos e renegociados pela rede autopoética de conversas. O sistema de Gaia. O debate sobre a autopoiese em sistemas sociais tem sido bastante vivo nos últimos anos. É surpreendente, porém, que tenha havido um silêncio quase total a respeito da questão de autopoiese no ecossistema. Seria preciso concordar com Maturana e Varela a respeito do fato que muitos caminhos e processos no ecossistema ainda não serão conhecidos em detalhes suficientes para se decidir se essa rede ecológica pode ser descrita como autopoética. No entanto, seria certamente tão interessante começar discussões sobre a autopoiese com ecologistas quanto tem sido com cientistas sociais. Para começar, podemos dizer que uma função de todos os componentes numa teia alimentar é a de transformar outros componentes dentro da mesma teia. Assim como as plantas extraem matéria inorgânica de seu meio ambiente para produzir compostos orgânicos, e assim como esses compostos passam pelo ecossistema para servir de alimento de múltiplos laços de realimentação, os componentes individuais da teia alimentar morrem continuamente para serem decompostos e repostos pelos próprios processos de transformação da rede. Ainda resta ver se isso é suficiente para se definir um ecossistema como autopoético, o que dependerá, entre outras coisas, de um claro entendimento da fronteira do sistema. Quando desviamos nossa percepção dos ecossistemas para o planeta como um todo, encontramos uma rede global de processos de produção e de transformação que foram descritos com alguns detalhes na teoria de Gaia, de James Lovelock e Lynn Margulis. De fato, pode haver atualmente mais evidências para a natureza autopoética do sistema de Gaia do que para dos ecossistemas. O sistema planetário opera numa escala muito grande no espaço e também envolve longas escalas de tempo. Desse modo, não é tão fácil pensar em Gaia como sendo viva de uma maneira concreta. O planeta todo é vivo ou apenas certas partes dele são vivas? E nesse último caso, que partes? Para nos ajudar a conceber Gaia como um sistema vivo, Lovelock sugeriu a analogia com uma árvore. Numa árvore crescida, há somente uma fina camada de células vivas ao redor do seu perímetro, logo abaixo da casca. Toda a madeira interna, mais de 97% da árvore está morta. De maneira semelhante, a Terra está coberta por uma fina camada de organismos vivos. A biosfera, que se aprofunda no oceano por cerca de 8.000 quilômetros até pouco mais de 9,5 mil quilômetros e se ergue na atmosfera numa distância equivalente,
Portanto, a parte viva de Gaia é apenas uma delgada película ao redor do globo. Se o planeta for representado por uma esfera do tamanho de uma bola de basquete, com os oceanos e países pintados em sua superfície, a espessura da biosfera terá justamente a espessura aproximada dessa camada de tinta. Assim como a casca de uma árvore protege contra danos à fina camada de tecido vivo da árvore, a vida na Terra é circundada pela camada protetora da atmosfera, que forma uma blindagem contra a luz ultravioleta e outras influências nocivas, mantém a temperatura do planeta no nível correto para a vida florescer. Nem a atmosfera acima de nós, nem as rochas abaixo de nós são vivas, mas têm sido ambas modeladas e transformadas consideravelmente pelos organismos vivos, assim como a casca da madeira da árvore. Tanto o espaço exterior como o interior da Terra fazem parte do meio ambiente da Terra. Para ver se o sistema Gaia pode realmente ser descrito como uma rede autopoética, vamos aplicar 3 critérios propostos por Gail Fleischmacher. Gaia é, em definitiva, autolimitada, pelo menos até onde sua fronteira externa à atmosfera estiver presente. De acordo com a teoria de Gaia, a atmosfera da Terra é criada, transformada e mantida pelos processos metabólicos da biosfera. As bactérias desempenham um papel fundamental nesses processos, incluindo na velocidade das reações químicas e, desse modo, atuações com equivalência biológica das enzimas numa célula. A atmosfera é semipermeável, como uma membrana celular. Constitui parte integral da rede planetária. Por exemplo, ela criou a estufa protetora na qual a vida, em seus primórdios, foi capaz de se desdobrar. Há 3 bilhões de anos, mesmo que o Sol fosse então 25% menos luminoso do que é nos dias de hoje. O sistema de Gaia é também claramente autogerador. O metabolismo planetário conveniente converte substâncias inorgânicas em matéria orgânica viva e novamente em solos, oceanos e ar. Todos os componentes da rede de Gaia, incluindo aqueles de sua fronteira atmosférica, são produzidos por processos internos à rede. Uma característica fundamental de Gaia é o complexo entrelaçamento de sistemas vivos e não vivos dentro de uma única teia. Isso resulta em laços de realimentação que operam ao longo de escalas imensamente diferentes. Os ciclos das rochas, por exemplo, estendem-se por centenas de milhões de anos, ao passo que os organismos a ela associados têm durações de vida muito curtas. Na metáfora de Stephen Harding, ecologista e colaborador de James Lovelock, os seres vivos saem das rochas e retornam às rochas. Finalmente, o sistema de Gaia é evidentemente autoperpetuante. Os componentes dos oceanos, solo e ar, bem como todos os organismos da biosfera, são continuamente repostos pelos processos planetários de produção e transformação. Então, parece que a probabilidade de Gaia ser uma rede autopoética é muito grande. De fato, Lynn Margulis, coautora da teoria de Gaia, afirma confidencialmente: há poucas dúvidas que a pátina do planeta, inclusive nós mesmos, seja autopoética. A confiança de Lynn Margulis na ideia de uma teia autopoética planetária resulta das 3 décadas de um trabalho pioneiro em microbiologia. Para entender a complexidade, a diversidade e as capacidades auto-organizadoras da rede de Gaia, uma compreensão do microcosmo, a natureza, a extensão, o metabolismo e a evolução dos micro-organismos é absolutamente essencial. Margulis não apenas contribuiu muito para essa compreensão dentro da comunidade científica, mas também foi capaz, em colaboração com Doyle Sagan, de explicar suas descobertas radicais numa linguagem clara e empolgante para o leigo. A vida na Terra começou por volta de 3,5 bilhões de anos atrás, e durante os primeiros 2 bilhões de anos, o mundo vivo consistia inteiramente de micro-organismos. Durante o primeiro bilhão de anos, as bactérias, formas mais básicas de vida, cobriam todo o planeta com uma intricada teia de processos metabólicos e começaram a regular a temperatura e a composição química da atmosfera de maneira que ela preparasse o terreno para a evolução de formas superiores de vida.
Plantas, animais e seres humanos chegaram tarde na Terra, emergindo do microcosmo há menos de 1 bilhão de anos. Até mesmo hoje, os organismos vivos visíveis funcionam somente devido às suas conexões bem desenvolvidas com a teia bacteriana da vida. Longe de deixar os micro-organismos para trás, numa escala evolutiva, escreve Margulis, somos tanto rodeados como compostos por eles. Temos de pensar a respeito de nós mesmos e do nosso meio ambiente como um mosaico evolutivo de vida macrocósmica. Durante a longa história evolutiva da vida, mais de 99% de todas as espécies que já existiram foram extintas, mas a teia planetária de bactérias sobreviveu, continuando a regular as condições para a vida na Terra, como tem ocorrido nos últimos 3 bilhões de anos. De acordo com Margulis, a concepção de uma rede autopoética planetária é justificada porque toda a vida está embutida numa teia auto-organizadora de bactérias envolvendo elaboradas redes de sistemas sensoriais e de controle que estamos apenas começando a reconhecer. Miríades de bactérias vivendo no solo, nas rochas e oceanos, bem como no interior de todas as plantas, animais e seres humanos, regulam continuamente a vida na Terra. É o crescimento, metabolismo e propriedades de intercâmbio de gases dos micróbios, que formam os complexos sistemas de realimentação físicos e químicos que modulam a biosfera em que vivemos. O universo como um todo. Refletindo a respeito do planeta como um ser vivo, somos naturalmente levados a fazer perguntas sobre sistemas de escalas ainda maiores. Seria o sistema solar uma rede autopoética? E a galáxia? E quanto ao universo como um todo, o universo seria vivo? Com relação ao sistema solar, podemos dizer com alguma confiança que ele não parece um sistema vivo. Na verdade, foi a notável diferença entre Terra e todos os outros planetas do sistema solar que levou Lovelock a formular a hipótese de Gaia. Até onde isso diz respeito à nossa galáxia, a Via Láctea, não estamos perto de maneira alguma de ter os dados necessários para levar em consideração a pergunta: ela é viva? E quando mudamos nossa perspectiva para o universo como um todo, também atingimos o limite da conceitualização. Para muitas pessoas, inclusive para mim mesmo, é filosófica e espiritualmente mais satisfatório supor que o cosmos como um todo é vivo, em vez de pensar que a vida na Terra existe dentro de um universo sem vida. No entanto, dentro do arcabouço da ciência não podemos, ou pelo menos ainda não podemos fazer tais afirmações. Se aplicamos nossos critérios científicos para a vida ao universo inteiro, encontramos sérias dificuldades conceituais. Sistemas vivos são definidos como sendo abertos a um constante fluxo de energia e matéria. Mas como podemos pensar no universo por definição incluir tudo como um sistema aberto? A questão não parece fazer mais sentido que indagar sobre o que aconteceu antes do Big Bang, nas palavras do famoso astrônomo Sir Bernard Lovell. Aí atingimos a grande barreira do pensamento. Sinto como se de repente se dirigisse até uma grande barreira de neblina onde o mundo conhecido desaparece. Uma coisa que podemos dizer a respeito do universo é que o potencial para a vida existe em abundância por todo o cosmos. Pesquisas realizadas ao longo das últimas décadas têm fornecido imagens razoavelmente claras das características geológicas e químicas presentes na Terra primitiva que tornavam a vida possível. Começamos a entender como se desenvolveram sistemas químicos cada vez mais complexos e como formaram ciclos cataclíticos que finalmente evoluíram em sistemas autopoéticos. Observando o universo no seu todo e nossa galáxia em particular, os astrônomos descobriram que os componentes químicos característicos encontrados em toda a vida estão presentes em abundância. Para que a vida emerja desses compostos, é necessário um delicado equilíbrio de temperaturas, pressão atmosférica e conteúdo de água. Assim por diante. Durante a longa evolução da galáxia, é provável que esse equilíbrio fosse obtido em muitos planetas nos bilhões de sistemas planetários que a galáxia abriga. Mesmo no nosso sistema solar, tanto Vênus como Marte provavelmente apresentaram oceanos no início de suas histórias.
oceanos nos quais a vida poderia ter emergido. Vênus, porém, estava muito perto do Sol para que nele se processasse uma lenta marcha evolutiva. Seus oceanos evaporaram e o hidrogênio acabou sendo separado das moléculas de água pela poderosa radiação ultravioleta, escapando para o espaço. Não sabemos como Marte perdeu sua água, sabemos apenas que isso aconteceu. Lovelock especula que talvez Marte tivesse vida em seus primeiros estágios, perdendo-a em algum evento catastrófico ou que seu hidrogênio escapou para o espaço mais depressa do que fez na Terra primitiva, devido ao fato de que sua força de gravidade é bem mais fraca que a de nosso planeta. Seja como for, parece que a vida quase evoluiu em Marte e que, com toda probabilidade, também evoluiu e está florescendo em milhões de outros planetas por todo o universo. Desse modo, mesmo que a concepção de que o universo como um todo é um ser vivo seja problemática no âmbito do arcabouço da ciência atual, podemos dizer com confiança que a vida provavelmente está presente em grande abundância por todo o cosmos. Acoplamento estrutural. Onde quer que vejamos vida, de bactérias a ecossistemas de grande escala, observamos redes de componentes que interagem uns com os outros de maneira tal que a rede regula e organiza a si mesma. Uma vez que esses componentes, exceto aqueles das redes celulares, são eles mesmos sistemas vivos, uma imagem realista de redes autopoéticas deve incluir uma descrição de como os sistemas vivos interagem uns com os outros e, mais geralmente, com o seu meio ambiente. Na verdade, essa descrição é parte integral da teoria da autopoiese desenvolvida por Maturana e Varela. A característica central de um sistema autopoético está no fato de que ele passa por contínuas mudanças estruturais enquanto preserva seu padrão de organização semelhante a uma teia. Os componentes da rede produzem e transformam continuamente uns aos outros e o fazem de duas maneiras distintas. Um tipo de mudanças estruturais são mudanças de autorrenovação. Todo organismo vivo renova continuamente a si mesmo, com células parando de funcionar ou gradualmente por etapas construindo estruturas e tecidos e órgãos, repondo suas células em ciclos contínuos. Não obstante essas mudanças em andamento, o organismo mantém sua identidade ou padrão de organização global. Muitas dessas mudanças cíclicas ocorrem muito mais depressa do que se poderia imaginar. Por exemplo, nosso pâncreas repõe a maior parte de suas células a cada 24 horas. As células que revestem nosso estômago são reproduzidas a cada 3 dias. Os glóbulos brancos do nosso sangue são renovados em 10 dias e 98% das proteínas de nosso cérebro dão uma rodada completa em menos de um mês. Ainda mais surpreendente é o fato de que nossa pele substitui suas células a uma taxa de 100.000 células por minuto. De fato, a maior parte da poeira de nossas casas consiste em células mortas da nossa pele. O segundo tipo de mudanças estruturais no sistema vivo são mudanças nas quais novas estruturas são criadas, novas conexões na rede autopoética. Essas mudanças do segundo tipo, desenvolvimentais em vez de cíclicas, também ocorrem continuamente, seja como consequência de influências ambientais, seja como resultado da dinâmica interna do sistema. De acordo com a teoria da autopoiese, um sistema vivo interage com seu meio ambiente por intermédio de acoplamento estrutural, isso é, por meio de interações recorrentes, cada uma das quais desencadeia mudanças estruturais no sistema. Por exemplo, uma membrana celular incorpora continuamente substâncias extraídas do seu meio ambiente e introduzidas nos processos metabólicos da célula. O sistema nervoso de um organismo muda sua conexidade com cada percepção dos sentidos. No entanto, esses sistemas vivos são autônomos. O meio ambiente apenas desencadeia as mudanças estruturais, ele não as especifica nem as dirige. O acoplamento estrutural, como é definido por Maturana e Varela, estabelece uma forma clara diferença entre as maneiras pelas quais sistemas vivos e não vivos interagem com seus meios ambientes. Chutar uma pedra e chutar um cão são duas histórias muito diferentes, como Gregory Bateson gostava de enfatizar. A pedra reagirá ao chute de acordo com uma cadeia linear de causa e efeito. Seu comportamento pode ser calculado aplicando-se a ela leis básicas da mecânica newtoniana.
O cão responderá com uma mudança estrutural de acordo com sua própria natureza e seu próprio padrão não linear de organização. O comportamento resultante é, em geral, imprevisível. Assim como um organismo vivo responde a influências ambientais com mudanças estruturais, essas mudanças, por sua vez, alterarão seu comportamento futuro. Em outras palavras, um sistema estruturalmente acoplado é um sistema de aprendizagem. Enquanto permanecer vivo, um organismo se acoplará estruturalmente com seu meio ambiente, suas mudanças estruturais contínuas em resposta ao meio ambiente e, em consequência, sua adaptação, sua aprendizagem e desenvolvimento contínuos. São características de importância-chave do comportamento dos seres vivos. Devido ao seu acoplamento estrutural, chamamos de inteligente o comportamento de um animal, mas não aplicaríamos o termo de comportamento de uma rocha. Desenvolvimento e evolução. À medida que se mantém interagindo com seu meio ambiente, um organismo vivo sofrerá uma sequência de mudanças estruturais e, ao longo do tempo, formará seu próprio caminho individual de acoplamento estrutural. Em qualquer ponto desse caminho, a estrutura do organismo é um registro de mudanças estruturais anteriores e, portanto, interações do organismo anterior. A estrutura viva é sempre um registro de desenvolvimento anterior, e a ontogenia, o curso do desenvolvimento de um organismo individual, é a história das mudanças estruturais do organismo. Agora, uma vez que a estrutura de um organismo, em qualquer ponto de seu desenvolvimento, é um registro de suas mudanças estruturais anteriores, e uma vez que cada mudança estrutural influencia o comportamento futuro do organismo, isso implica que o comportamento do organismo vivo é determinado pela sua estrutura. Desse modo, um sistema vivo é determinado de diferentes maneiras pelo seu padrão de organização e pela sua estrutura. O padrão de organização determina a identidade do sistema, suas características essenciais. A estrutura formada por uma sequência de mudanças estruturais determina o comportamento do sistema. Na terminologia de Maturana, o comportamento dos sistemas vivos é determinado pela estrutura. Structure determined. Essa concepção de determinismo estrutural lança nova luz sobre o velho debate filosófico a respeito de liberdade e determinismo. De acordo com Maturana, o comportamento de um organismo vivo é determinado. No entanto, em vez de ser determinado por forças externas, é determinado pela própria estrutura do organismo, uma estrutura formada por uma sucessão de mudanças estruturais autônomas. Desse modo, o comportamento do organismo vivo é ao mesmo tempo determinado e livre. Além disso, o fato de o comportamento ser determinado pela estrutura não significa que ele é previsível. A estrutura do organismo apenas condiciona o curso de suas interações e restringe as mudanças estruturais que as interações podem desencadear nele. Por exemplo, quando um sistema vivo atinge um ponto de bifurcação, como é descrito por Prigogine, sua história de acoplamento estrutural determinará os novos caminhos que se tornarão disponíveis, mas que caminho o sistema tomará é algo que permanece imprevisível. Assim como a teoria das estruturas dissipativas de Prigogine, a teoria da autopoiese mostra que a criatividade, a geração de configurações que são constantemente novas, é uma propriedade-chave de todos os sistemas vivos. Uma forma especial dessa criatividade é a geração de diversidade por meio da reprodução. Da simples divisão celular até a dança altamente complexa da reprodução sexual. Para a maioria dos organismos vivos, a ontogenia não é um caminho linear de desenvolvimento, mas sim um ciclo, e a reprodução é um passo vital desse ciclo. Bilhões de anos atrás, as capacidades combinadas dos sistemas vivos para se reproduzir e para criar novidade levaram naturalmente à evolução biológica, um desdobramento criativo da vida que tem continuado desde essa época num processo ininterrupto, desde as formas de vida mais arcaicas e mais simples até as formas contemporâneas mais intrincadas e mais complexas. A vida tem se desdobrado numa dança contínua, sem jamais quebrar o padrão básico de suas redes autopoéticas.